A Petrobras defende que a paridade internacional deixe de ser a única referência para a definição dos preços dos combustíveis no país. Vamos ao Rio de Janeiro, repórter Priscila Xavier. A Petrobras deve praticar outros valores referenciais e não necessariamente seguir o preço de paridade de importação atrelado ao preço internacional para continuar mantendo a competitividade no mercado de combustíveis. A afirmação foi feita pelo presidente da estatal, Jean Paul Prates, nesta quinta-feira, durante o primeiro pronunciamento no cargo. De acordo com Prates, a política de preços é um assunto que deve ser tratado pelo governo federal. No entanto, ele afirmou que a empresa pode praticar outros valores competitivos como forma de tentar garantir a fatia de mercado. Se é o PPI que é o melhor preço, por acaso, que seja, mas na maior parte das vezes talvez não seja, porque, a meu ver, o PPI é o preço do concorrente. O PPI, para a Petrobras, só garante ao concorrente uma posição confortável. A minha é poder ser mais competitivo quando eu puder ser. Não existe bala de prata, não existe um dogma, não existe um preço apenas de referência para o Brasil todo. O PPI mesmo, ele difere. Segundo o presidente da Petrobras, os preços dos produtos serão definidos de acordo com as condições dos compradores. Além disso, segundo ele, a não imposição do PPI não significa um desabastecimento de combustível no país. Jean Paul Prates também defendeu uma regra mais branda para os dividendos. Segundo o presidente da estatal, a empresa precisa ter a liberdade de oferecer opção de escolha, conhecida como trade-off, para os investidores, já que as circunstâncias em determinados períodos podem ser diferentes. Eu acho que quanto mais flexibilidade se tiver, melhor, porque essa é uma decisão realmente caso a caso. Tem trimestres que são diferentes dos outros. Um trimestre, às vezes, pode ser completamente diferente do outro. Quando você tem uma regra dessa, amarra. Mas amarra para o bem e amarra para o mal também. Nesta quarta-feira, a Petrobras pagou mais de 35 bilhões de reais em dividendos. Além disso, há uma sobra de reserva de 6 bilhões e meio e os acionistas vão decidir se optam por uma reserva complementar ou pela distribuição do valor em dividendos. Bandeirantes, 7h04. O presidente Lula destaca em entrevista exclusiva concedida ao Grupo Bandeirantes que pretende abrasileirar o preço do petróleo. Segundo ele, o setor é de interesse estratégico para o Brasil e precisa ser tratado como tal. Ao jornalista Reinaldo Azevedo, o presidente revelou a intenção de ter o controle das ações da Petrobras. Mas negou que esse movimento seja uma intervenção. O governo tem que ter poder de tomar decisão. E eu vou te garantir uma coisa, você está lembrado que eu disse, nós vamos abrasileirar os preços do petróleo. É que fizeram uma mudança nas empresas estatais, que para indicar um diretor leva tempo, e para indicar o conselho leva tempo. Nós só vamos poder, talvez, ter o controle da Petrobras em abril. Aí nós vamos discutir com mais seriedade o papel da Petrobras no desenvolvimento econômico desse país. A Petrobras não é uma empresa para vender, sabe, os seus ativos como está vendendo. Nós vendemos praticamente todos os nossos ativos nos estados brasileiros do Nordeste, do Centro-Oeste, no Rio de Janeiro. Você sabe que qual é o risco das ações da Petrobras caírem amanhã, porque Lula anuncia intervenção na Petrobras? Não tem intervenção, não. Tem interesses brasileiros nesse negócio, interesse do povo brasileiro. Sobre a volta da cobrança de impostos sobre a gasolina e etanol, o petista declarou que não houve vitória da ala econômica ou política. E ressaltou que no final é ele quem decide. Não houve vitória econômica sobre vitória política, porque no meu governo todas as decisões passam por mim. Sim. São tomadas na minha mesa e pode ser comunicada pelo ministro do Turismo, pode ser comunicada pelo ministro do Transporte, pode ser comunicada pelo ministro da Economia. Nesse caso do combustível, a decisão foi comunicada pelo ministro Fernando Haddad e pelo ministro de Minas e Energia. Lula defende um Estado forte e indutor da economia. Por isso, classifica como loucura o volume de dividendos que serão distribuídos aos investidores da Petrobras, mais de 215 bilhões de reais. A gente jamais vai querer que a Petrobras tenha prejuízo. Mas a Petrobras tem que fazer investimento. E muitas vezes, quando você faz investimento, você coloca muito dinheiro para você poder ter o retorno mais a médio e longo prazo. A gente não descobriu o pessoal porque alguém ia passando no alto mar, descobriu, olhou lá embaixo e descobriu que tinha petróleo. Não, aquilo foi muita pesquisa. Você poderia ter dado metade dos dividendos e metade fazer investimento, melhorar as condições da empresa. Na entrevista ao Grupo Bandeirantes, o presidente também condenou a privatização da Eletrobras realizada durante a gestão de Jair Bolsonaro.